Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Meia Palavra. Aqui a gente fala de comunicação interna do jeito que ela realmente acontece, nos bastidores, nas entrelinhas e nos desafios do dia a dia. Eu sou a Karine, publicitária e coordenadora de comunicação aqui da Plantão. E quem vai compor esse episódio comigo é a Angélica, também comunicadora. O tema escolhido para o Meia Palavra de hoje é a alta rotatividade nas empresas e o que a comunicação tem a ver com isso. Olá, Karine! Olá! Olá, você que está nos ouvindo também. Agora eu tenho um questionamento para ti, Karine. Será que essa rotatividade, essa alta rotatividade tem só a ver com o salário? Com certeza não. Na verdade, o problema já começa na descrição de uma vaga de emprego, se for parar para pensar bem, né? Na verdade, uma descrição de uma vaga de emprego mal feita, vamos falar desse jeito, ele já faz com que as pessoas nem entrem, né? Já espanta o... Já espanta ali. Ali a gente já tem um bom filtro, na real. Mas uma pessoa que realmente não está alinhada com as suas atribuições a ver com aquele cargo, pode cair numa dessa. E geralmente é uma coisa que acontece bastante. Inclusive, se a pessoa também não está alinhada com a cultura organizacional da empresa, né? Exato, ali no início numa descrição de vaga, no descritivo, é muito difícil uma pessoa já entender muito bem aquela empresa, né? Algumas, obviamente, elas têm páginas muito bem construídas, onde elas falam bem, elas falam num todo quem é a empresa, quais são os valores da empresa, o que a empresa vai oferecer, além do salário também para aquela pessoa que está interessada, mas não é o caso de todas, né? E aí, quando o colaborador novo chega, cabe à empresa, já em ações de comunicação interna, fazer um bom onboarding para explicar quem é a empresa, comunicar da forma correta o que ela faz, os seus propósitos, seus valores, sua missão, e integrar esse novo colaborador com o restante dos colaboradores, né? E ainda faço uma ressalva, antes do onboarding acontecer, uma boa entrevista de emprego também faz toda a diferença. A pessoa entender lá no início o que realmente espera por ela naquele desafio, né? Para aí sim, na hora do onboarding, ser outra experiência melhor ainda. E aí, mesmo que a gente faça um onboarding muito legal, que integre esse colaborador com o restante da equipe, se ainda a gente tem alta rotatividade, é um sinal de alerta, né? Com certeza, a rotatividade de empresas é muito comum, é normal acontecer. Mas a alta rotatividade é um ponto de alerta muito grande, porque, na verdade, muitos problemas estão acontecendo ao mesmo tempo para acontecer a alta rotatividade de colaboradores. Lá no episódio que eu estava com a Dani, eu falei alguns dados, inclusive de como a comunicação interna ela auxilia também nessa queda, né, do turnover de colaboradores, né, dessa queda de rotatividade. Como eu falei anteriormente, é muito comum rotatividade, as pessoas também às vezes têm outras ambições, desejam outros desafios, mas uma alta rotatividade e às vezes até a empresa saindo com uma fama complicada depois disso tudo acontecer, é um ponto de alerta muito grande, é porque realmente muitas coisas estão acontecendo lá dentro para gerar esse tipo de consequência. E a comunicação, por consequência, acontecendo de forma errada, né? Com toda certeza. Inclusive, vai gerar falta de clareza no papel do colaborador, porque às vezes ele não se sente pertencente ou como uma parte importante da engrenagem para tudo aquilo funcionar, né? Total. Outra coisa também são as expectativas desalinhadas, né? Os colaboradores, às vezes, eles entram acreditando que eles vão fazer alguma coisa, eles vão ter determinados papéis, chega na hora do vamos ver, ele tá lá, por exemplo, uma pessoa que entrou para um cargo de liderança, entrou para um cargo de liderança e começa a só fazer produção. Que liderança é essa, né? E é uma coisa que acontece bastante, cair na produção, não estar, às vezes quando ele é integrado na equipe, os próprios, líderes desse suposto líder, acabar não trazendo para todos os colaboradores a visão de quem ele é e o que ele faz. Ou não comunicar o que ele faz, né? É uma coisa muito comum, inclusive. Às vezes, numa conversa, entre uma pessoa e outra, por exemplo, minha conversa com o dono de uma empresa, a gente alinhou uma coisa: eu vou fazer tal papel. Mas aí chega na hora de se apresentar aos colaboradores, ninguém sabe qual é o teu papel, porque isso nunca foi comunicado. E também não cabe ao colaborador que foi contratado, a falar, quem tem que falar é a pessoa que propôs esse papel a ele, né.
Exatamente, a liderança maior da equipe, né. Exatamente. Algo também que colabora com essa alta rotatividade e com o sentimento de não pertencimento entre os colaboradores, é a falta de feedbacks reais, né. Tipo, muitas vezes o colaborador ele tá imerso no dia a dia, o gestor, o líder também tá imerso nas suas atribuições do dia a dia, e eles esquecem e não fazem, feedbacks para contar se você tá indo bem, ou para realmente te ouvir, né. Sim. Na verdade, a gente tem uma visão de que feedback é uma coisa meio muito séria demais. Na verdade, a cada 3 meses a gente vai fazer um feedback com toda a equipe. Não, tudo bem, pode ser feito dessa forma, não tem problema. Mas o feedback ele acontece no dia a dia também. Às vezes, a gente acabou de entregar um relatório muito grande para um cliente, um relatório complexo. Então é interessante às vezes chegar: "Nossa gente, o relatório foi bem, deu tudo certo, ficou muito bom, só uns pontos de atenção nos próximos para que isso e aquilo talvez a gente mude". Mas é isso, coisas sucintas, porque feedbacks não precisam necessariamente ser sempre um evento, Assim, né. A gente pode ter feedbacks durante o dia a dia também. E claro, às vezes uma pessoa que entrou recentemente numa empresa, ela vai querer saber se ela está desempenhando bem o papel dela, né, se realmente era aquilo que a empresa estava esperando e tudo mais. E se não era, aonde que ela pode melhorar. Porque não adianta também só apontar o problema sem dar uma solução ou sem dar algum tipo de direcionamento. também temos as conversas de corredores, né, que geram boatos entre os colaboradores, situações que não são comunicadas, e aí, gerando esse burburinho de forma negativa, também afeta na vontade do colaborador em pertencer àquela empresa, né. Sim, conversas de corredores são algo muito comum de acontecer, ainda mais em empresas maiores, né, onde tem diversos setores e tudo mais, então as pessoas elas conversam entre si, porque às vezes a conversa oficial mesmo ela não chega, né. Não. Então acaba tendo essas conversas de corredores, vira um telefone sem fio, o que era A se torna Z, lá na hora que chega para determinados setores, né. Mas é muito comum acontecer as conversas de corredores, o problema é quando essas conversas elas, tiram o brilho da conversa oficial. Na verdade que na ver elas substituem essa conversa oficial quando não deveria. Quando acontece esse tipo de problemática na empresa, já é um alerta muito grande, porque ele também entra nas premissas do que faz com que ocorra, as altas rotatividades também. Imagina, tu viver numa empresa onde a qualquer momento isso pode ser um assunto, também, né. Complicado, né. Inclusive, não um exemplo exatamente sobre isso, mas um exemplo de que torna a presença de um colaborador desanimadora, é quando, por exemplo, imagina, uma alta liderança chegar, olhar para você e pensar: "Eu nem sei o que que ele faz". Complicado. É algo bem complicado mesmo, em empresas maiores que eu já atuei, eu já ouvi isso de outro colaborador, não e eu me senti mal pelo colaborador quando imagina uma alta liderança não saber qual é o teu papel ali dentro, o senso de pertencimento morre na hora, acabou. Então é algo também é um ponto de alerta muito grande para a empresa, né, na verdade isso é uma problemática muito grande de comunicação interna. Tem que ser abordado de uma forma muito minuciosa na real, né, imagina. Pois é, Karine, essa falta de clareza na comunicação, ela vai gerar insegurança. E insegurança é algo que faz os colaboradores pedirem o desligamento, irem embora, seguirem outros rumos, né. Imagina, e isso impacta muito para o cliente final também dessas empresas, né, porque imagina uma empresa que tem um setor de atendimento, você vai atender pessoa, vai atender um certo cliente e esse cliente percebe que a cada 3 meses, a cada 4 meses muda a pessoa que te atende. E fora que mudando a pessoa que te atende, também às vezes muda padrões, maneiras, jeitos. Às vezes o cliente final ele cria uma certa relação com o pessoal do atendimento, né. Ah, com toda certeza, né, é uma pessoa que vira o teu ponto de contato. Então, é um ponto de alerta para você que tem aí dentro da sua empresa funcionários que estão desmotivados ou percebe essa desmotivação, percebe que a todo momento tem um burburinho ou percebe que as pessoas não estão, não entende às vezes o que que um colaborador faz, para um pouco, dá uns passos atrás e vamos mudar esse cenário. E falando aí em mudar o cenário, hoje a gente percebe que em várias empresas a gente tem diferentes gerações trabalhando juntas e ao mesmo tempo, né. Isso gera um grande problema de comunicação interna, talvez.
Porque a gente tem que se comunicar de forma certa e também para diferentes gerações. Sim, com certeza. Na realidade, o problema de comunicação interna, ela vai impactar o trabalho como um todo. Então, antes de a gente falar de comunicação interna, a gente tem que entender um pouco sobre pessoas. E pessoas se comunicam de maneiras diferentes. Exatamente. E o que eu queria chegar, né, é que se a geração que hoje tem entre 40 e 50 anos, que ainda está no mercado de trabalho, antes ficava na empresa porque tinha essa sensação de se manter na mesma empresa para sempre, hoje a geração dos millennials, mas mais ainda na geração Z, fica na empresa porque ela está alinhada aos seus valores e propósitos. Sim. Hoje a geração de millennial, que é a minha geração, inclusive, é uma geração que veio com esse ensinamento de permanecer, mas que está sendo influenciada pela nova geração que só diz assim: não preciso disso. Vou atrás de alguma coisa que tenha realmente propósito. E que esteja alinhado às minhas convicções. Exatamente, esteja alinhado aos meus valores. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu não sou geração Z, eu sou geração millennial. Com um pezinho quase na geração anterior, né? Mas a geração dos meus pais permaneceram por muito tempo na mesma empresa e não faziam questão de sair. Mesmo que estivesse ruim, eles permaneciam no mesmo local. Uhum. Eu, por outro lado, desde quando eu iniciei a minha trajetória no mercado de trabalho, eu já passei por vários empregos. Sim. Sempre em busca de, às vezes eles ofereciam um salário melhor, o horário de trabalho era melhor, estava mais alinhado ao meu propósito, ao que eu queria. Então eu não tive medo ou receio de trocar. E é isso que as empresas têm que talvez implementar nessa geração mais nova, que vai entrar no mercado de trabalho, implementar um sentimento de pertencimento para que eles não queiram deixar os seus postos ou que queiram crescer junto com a empresa. Sim. Ter um motivo para ficar, né? Exatamente. Porque, obviamente, a gente entende que todo mundo precisa do seu salário, seus benefícios e tudo mais. E todo mundo também tem sonhos, né? Exatamente. Mas é a cultura que faz com que a pessoa permaneça. É uma boa comunicação interna alinhada a uma boa cultura organizacional. Sem isso, o salário pode ser o salário que for, os benefícios que for. A pessoa vai ficar por necessidade, mas não por vontade. Exatamente. Se chega alguém com uma proposta com R$50 a mais, ela já desiste. Exatamente. Fica frágil, na verdade, né? Antes de a gente finalizar esse episódio de hoje, se você tem uma empresa ou compõe um time de RH, a gente tem 4 perguntas para fazer e para você refletir também. Vamos lá? Vamos. Quer começar? Eu começo. As pessoas que trabalham com você sabem exatamente o que se espera dela? Elas recebem feedbacks reais ou só ouvem quando erram? A comunicação da empresa ajuda a criar sentido ou só manda recado? Quando algum problema acontece, ele é bem comunicado ou só vira assunto de corredor? E de bônus, o que está todo mundo falando, mas você não concorda ou não está percebendo? Acho que a gente chegou ao final da nossa conversa, né, Karine? Chegamos, acho que tem bastante coisa para a gente ir refletindo aí para esse final de meia palavra, né, no final desse podcast. Essas perguntas são bem importantes, na verdade, porque dependendo das respostas e dependendo de tudo que foi falado aqui, que você viu como pontos de alerta, é bom chamar o seu time de comunicação, é bom chamar o seu time de pessoas e agir. Quanto é uma estratégia, né? Exatamente. E para encerrar o meia palavra de hoje, a lição que fica é: as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão da experiência que tem lá dentro. E a experiência é construída ou destruída pela forma como a empresa se comunica com elas. Este foi mais um episódio do Meia Palavra, o podcast que vai te inspirar e mudar a forma como você cuida da comunicação da sua empresa. Meia Palavra não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa.